Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Pintor é morto a tiros na residência em Garanhuns. Jovem assassinado a bala na Miroeira de Paulista. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 22 de novembro de 2021. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 8 assassinatos. 7 dos crimes ocorreram no interior e 1 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.858 assassinatos, sendo 1.518 no interior e 1.340 no Grande Recife. Um adolescente de 16 anos de idade foi assassinado com disparos de arma de fogo em um estabelecimento têxtil em Toritama por um elemento desconhecido. A vítima chegou a ser trazida aqui para Recife para o Hospital da Restauração. A polícia segue investigando o caso e o corpo do adolescente de 16 anos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um rapaz identificado apenas como Berg foi encontrado morto a golpes de facão na Avenida das Nações, no cemitério Campo das Flores, em Petrolina. Isso mesmo, dentro do cemitério, o cara foi encontrado morto a golpes de facão e o suspeito, um tal de Malhado, que está sendo procurado pela polícia. O corpo de Berg, claro, teve que ser encaminhado para o IML para depois voltar para o cemitério. O ex-presidiário Williams Freitas Alves da Silva, com 37 anos de idade, foi assassinado com golpes de faca peixeira, tiros de revólver no local de trabalho, uma borracharia localizada na comunidade de Borracha, no bairro Centenário, em Caruaru. 2 homens, o rapaz estava trabalhando, 2 homens invadiram o estabelecimento e cometeram crime cujos motivos são ignorados. O corpo de Williams Freitas Alves da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal lá mesmo em Caruaru. O ex-presidiário por roubo Daniel Vitor Pereira de Lemos, com 23 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Antônio Moisés Moura, pertinho do Parque Aquático em Lagoa do Carro. Crime praticado por homens desconhecidos que fugiram em um carro Onix branco. A placa do veículo não foi fornecida. A única informação é de que o Daniel Vitor Pereira de Lemos, ele teria envolvimento com tráfico de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um rapaz que não portava nenhum documento de identificação foi assassinado a golpes de faca peixeira próximo ao estádio Luiz José de Lacerda, o Lacerdão, em Caruaru. Ele saiu cambaleando e foi morrer na rua Professor José Leão. Ninguém informou quem matou o rapaz, nem a motivação, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal lá mesmo em Caruaru. Roberto Rodrigues da Silva Filho, conhecido como Betinho, e Evanilson Ramos do Nascimento Filho, os dois foram alvejados por disparos de arma de fogo. Roberto estava cortando o cabelo na barbearia de Evanilson, na rua Professor Mota Albuquerque, em Vicência. De repente, elementos desconhecidos se aproximaram dos rapazes. Na verdade, o alvo seria justamente o Roberto Rodrigues da Silva Filho, o Betinho. E daí, os caras meteram bala neles. As vítimas foram socorridas no hospital local, onde o Roberto faleceu. Evanilson foi removido aqui para Recife, para o Hospital Getúlio Vargas. Nivaldo Jerônimo da Silva Neto, com 28 anos de idade, foi encontrado sem vida na residência na rua Augusto Cesário, bairro Heliópolis, em Garanhuns. A causa-mortes ainda está sendo investigada. De acordo com informações, ele seria um rapaz alcoólatra. O corpo de Nivaldo Jerônimo da Silva Neto foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Diógenes Cardoso, de 42 anos de idade, se entrou numa bronca danada. Ele foi preso no sítio Azevém, em Jupi, no interior do estado. Esse cara ameaçou a companheira dele. Com a chegada da polícia militar, ele atirou contra o efetivo, que conseguiu realmente dominá-lo. Ele foi autuado em flagrante por violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio e resistência à prisão. Com ele foi apreendida uma espingarda.
Olha, minha gente, faleceu ontem um ex-funcionário das empresas de Paulista, Tecanor, Hering e Vicunha, José Hildo Gomes da Silva, que trabalhou no departamento pessoal dessas empresas. O sepultamento será logo mais às 10 horas da manhã no cemitério Parque das Flores, no Curado. Nossos sentimentos aos familiares de José Hildo Gomes da Silva. E agradecendo a rapaziada sintonizada com a gente aqui na Jornal. Nelson, que trabalhou na SDS, mora no terminal de Pau Amarelo Paulista. A mãe dele é Dona Marisete, mora no Jardim Brasil 2. As tias Marisa de Casa Caiada e Múcia de Candeias estão ligadas também aqui na Jornal. O vigilante do Hospital Ulisses Pernambucano, na Tamarineira ali, o Binha da banda O Juobá, que já voltou a fazer seus shows. Jorge do Gás e o pessoal do Bar do Jabuti, no bairro do Hipódromo, ligados com a gente aqui na Jornal. Na Mangueira estão ligados com a gente os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira e o motorista Fred, que aniversariou na última quinta-feira. Laiana da Esmaltaria está no Jangue Paulista. Eduardo do Motel Frenesi na P15 também está sintonizado com a gente. Luiz Corninho de Goiânia, Pedro de Joana, lá em Tijuco Papo, Edileuza da Chororota e o esposo dela, Reginaldo, motorista aposentado de ônibus da antiga São Paulo. O casal mora na segunda travessa São José, em Passarinho, Olinda. Ricardo da Carne de Sol e a esposa dele, Adilene, estão lá no Mercado Público da Encruzilhada. Lima, Regina e a filha Esmeralda no Jardim Primavera, em Camaragibe. Estão de plantão na portaria da Emergência Geral do Hospital da Restauração as recepcionistas Martinelli de Passarinho, Raíssa, Janaína Ramos, Aleandra, Tatiane Tati do Engenho Managuape, Andréa Marinho de Dois Unidos, Clécia, filha de Cátia, neta de Dona Lúcia, Janaína Otília, esposa de Wilda Monometério, e Eliane, filha de Nego e Geni, de Nova Descoberta. De plantão, sempre também ligados com a gente aqui na Jornal, Silvano, Ricardo, André, Eduardo, Pablo, Washington, Bag, Índio, Brasil, Tiago e também Vavá do Miúdo. E a gente agradece os nossos companheiros operadores aqui da Rádio Jornal, coladinhos com a gente sempre, né? O Erivelton, Edilson Lima, Big Alves, Aldo Leite, Emílio Bezerra, o Guga, Sandro Garrido, Carlos Santos, que mora no Janga, Guto César do Pedala Casa Amarela e o Evandro Chaves, é o Chaveirinho. É esse que está no comando aqui do Bandeira 2 e daqui a pouquinho vai emendar com a primeira página e a Supermanhã com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. E a gente aproveita logo para falar dos aniversariantes de hoje. Zefinha da Barraca de Vavá, no Malto do Eucalipto, né? Zefinha está aniversariando. Aniversariante da AMERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes, é o Sargento Josimar Paiva Cordeiro. Um homem com 49 anos de idade, residente no bairro São Francisco, no Cabo de Santo Agostinho, foi agredido a golpes de faca peixeira pela companheira dele, uma mulher de 29 anos de idade que foi presa em flagrante. Ele foi atingido no ombro e no peito e socorrido no Hospital da Restauração. A mulher foi autuada em flagrante e passará por audiência de custódia. Adeilson Ramos da Silva foi atropelado e morto na BR-101 Norte, à altura do quilômetro 47, em Cruz de Rebouças e Iganaçu, por uma combilotação que ficou com o para-brisa destruído. O motorista fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo para o uso de bebida alcoólica. De acordo com informações, Adeilson Ramos da Silva, o rapaz que morreu, ele estaria embriagado. Leonardo Luiz da Silva, um jovem com 19 anos de idade, residência ignorada, ele trafegava numa motocicleta Suzuki vermelha na comunidade Xande Santana 2, em Lagoa do Carro. Ele sobrou numa curva lá e acabou batendo em um coqueiro. Ele morreu na hora e o corpo de Leonardo Luiz da Silva foi encaminhado aqui ao Recife, ao Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Lembrando que nas últimas 48 horas, final de semana no estado, foram registrados 8 assassinatos, 7 crimes ocorreram no interior e 1 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco, do dia 1º de janeiro até agora no estado, já foram registrados
2.858 assassinatos, sendo 1.518 no interior e 1.340 no Grande Recife. Pintor é morto a tiros na residência em Garanhuns. Jovem assassinado a bala na Miroeira de Paulista. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, FM 90.3. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente Lupércio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Ramos Gaudêncio está lá em São Lourenço da Mata, em Nova Tiúma, Zito e também Boró do Restaurante. Todos ligados com a gente aqui na Rádio Jornal. Um ônibus que fazia a linha TI Xambá-Cabugá foi assaltado na Avenida Presidente Kennedy, Peixinhos, Olinda. 2 elementos armados roubaram os pertences dos passageiros. A queixa foi registrada na polícia. Reginaldo Soares de Melo, um rapaz com 36 anos de idade, residente na rua Cecília Meireles, no Penedo, em São Lourenço da Mata. Este se envolveu numa confusão em um bar lá no Penedo com Carlos Araújo, conhecido como Guingo. E o resultado, Reginaldo Soares de Melo foi para a ponta da faca. Por pouco não foi assassinado. O tal do Guingo, Carlos Araújo, fugiu e a vítima, Reginaldo Soares de Melo, deu entrada na unidade de pronto atendimento à UPA de São Lourenço da Mata, de onde foi em seguida removido para o Hospital Getúlio Vargas. Everaldo José da Silva foi agredido com golpes de faca peixeira durante uma briga na Travessa João Soares de Lira, no bairro Nova Caruaru, em Caruaru, no Agreste do estado. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e a vítima foi socorrida no Hospital Regional do Agreste. Angelando Alves dos Santos, com 33 anos de idade, foi agredido a golpes de facão na favelinha em Aliança, e o suspeito José Leonildo de Lima, conhecido como Miau, que foi preso em flagrante logo em seguida e autuado na delegacia local. Angelando Alves dos Santos, de 33 anos, foi socorrido na emergência do hospital local. 2 elementos de 27 e 49 anos, respectivamente, foram presos por terem agredido um idoso de 71 anos, isso na zona rural de Canhotinho. O motivo, porque alguns animais de propriedade do idoso, alguns animais do idoso, teriam passado para o terreno dos suspeitos. Olha que situação, por causa disso, os caras agrediram o cidadão. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia local e a vítima, o idoso, levado para o hospital. Uma mulher de 52 anos de idade, costureira, residente no bairro do Salgado, em Caruaru, ela foi presa fazendo o quê? Praticando furtos em uma loja no centro, em Garanhuns. Que situação! A mulher de 52 anos, ela estava com a comparsa e essa comparsa conseguiu fugir. A mulher foi levada para a delegacia local, onde foi autuada em flagrante. Luiz da Silva Costa, um cidadão de 77 anos de idade, idoso, residente em Iati. Este homem, ele caiu do telhado, ele teria ido mexer em uma lâmpada lá no telhado da residência dele e caiu. Resultado, ele estava internado no Hospital da Restauração e faleceu. Será que não tinha um neto, um filho que pudesse fazer esse serviço para o cidadão? Tá aí agora o homem de 77 anos caiu do telhado para trocar uma lâmpada e morreu no Hospital da Restauração. O corpo de Luiz da Silva Costa está
está sendo removido para o Instituto de Medicina Legal por Jamerson, funcionário do HR e do necrotério, é genro de seu Eduardo Concha de Cosme Damião. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Lembrando que no final de semana, nas últimas 48 horas, foram registrados 8 assassinatos, até foi tranquilo no final de semana. 8 assassinatos, 8 crimes, 7 deles ocorreram no interior e 1 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco, já foram registrados em Pernambuco 2.858 assassinatos, isso mesmo, 2.858 homicídios, sendo 1.518 no interior, 1.518 no interior e 1.340 no Grande Recife. Carlos Daniel da Silva, um jovem com 22 anos de idade, ele se envolveu numa confusão na rua Gilson Rodrigues, em Lagedo, e foi agredido a golpes de faca. Foi uma briga em família e quem meteu a faca nele foi a sogra dele, Cristiane Vicente de Paula, de 39 anos de idade. Uma confusão em família. O Carlos Daniel da Silva foi de encontro à sogra dele, Cristiane Vicente de Paula, e o resultado, ela meteu a faca nele. Ele foi levado para o hospital local e depois removido para o Regional do Agreste, em Caruaru. A sogra Cristiane Vicente de Paula foi presa em flagrante e autuada na delegacia local. João Vitor de Araújo, jovem com 22 anos de idade, usuário e tráfico de drogas. Ele é usuário e traficante de drogas, e um rapaz não identificado. Esses dois, eles foram baleados na Rua do Boleiro, no Brejo de Bibiribe, por 2 elementos desconhecidos. Segundo informações, João Vitor era justamente o alvo dos criminosos. Os dois foram socorridos na unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta. Na Brasilite, no Bar do Genésio, estão todos ligados com a gente na jornal. Quinha, Fernando Tripa, Silo do Detran e toda a rapaziada lá, todos ligados com a gente. Carol do Bar da Cabidela está em Monsenhor Fabrício, ela e os clientes dela estão ligados com a gente aqui na Rádio Jornal. Catarina Angelina Oliveira, de 26 anos de idade, residência ignorada. Ela sofreu um atentado, essa senhora, atentado à faca peixeira. Isso aconteceu na Rua Tabelião José Campos, em Cabrobó. A suspeita, uma outra mulher, Eduarda de Mané Palito, isso mesmo, Eduarda de Mané Palito, tentou matar a Catarina Angelina Oliveira com golpes de faca peixeira. Catarina só não morreu porque pulou o muro da casa de um vizinho, e o resultado, ela não sabe por qual motivo, esta Eduarda de Mané Palito tentou matá-la. O resultado, ela compareceu na delegacia local, prestou uma queixa e está aguardando as providências. No Corvo de Nipapo, toda a turma sintonizada aqui com a gente. Touro, presidente do Vampiro, Serpa, que é o vice, e lá está o sargento Fernando, ligado com a gente. Tem também Zenon, que é o velho debaixo da cama. Tem também o Léo da Barraca, todos sintonizados com a gente aqui na Rádio Jornal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Pintor é morto a tiros na residência em Garanhuns. José Bispo Pereira da Silva, com 56 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo. José Bispo era pintor de autos, também de geladeira. Ele foi morto a bala na própria residência, na Rua Iratama, bairro Francisco Simeão dos Santos Figueroa, em Garanhuns, no Agreste do Estado. Um elemento só cometeu o crime. Segundo informações, o criminoso chegou na casa da vítima pedindo tinta. Arruma tinta aí, por favor. Só que o José Bispo Pereira da Silva negou, disse, não dou tinta não. Daí o cara pediu água para beber. Quando o José Bispo foi pegar a água, acabou sendo surpreendido. O tal elemento se aproximou dele covardemente e meteu bala. Os motivos, na verdade,
estão sendo investigados pela polícia. A polícia está investigando, tentando identificar e prender o assassino. O corpo do pintor de autos e geladeira, José Bispo Pereira da Silva, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Jovem assassinado a bala na Miroeira de Paulista. Anderson Félix Cabral, jovem com 26 anos de idade, residente na rua Doutor Carlos Alves, na Miroeira, em Paulista. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida João Paulo II, lá na Miroeira, bem pertinho da Escola Presidente Castelo Branco. Crime praticado por elementos desconhecidos. Agora, um elemento só. No momento desse crime, o Anderson Félix Cabral, ele estava andando com um criminoso, 2 mulheres e uma criança. Estavam os 4 caminhando e de repente este elemento que estava com ele se afastou dele e aí meteu bala. Vários tiros, ceifou a vida de Anderson Félix Cabral, de 26 anos de idade. A polícia segue investigando o caso, pelo menos até agora não tem nenhuma linha de investigação. O corpo de Anderson Félix Cabral foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.